Palavra do Senhor, capítulo 5 do livro de Amós, versículo 6. Buscai ao Senhor e vivei, para que não irrompa na casa de José como um fogo que a consome, e não haja em Betel quem o apague. Jeremias está fazendo um clamor aqui ao povo de Israel. E eu venho aqui hoje fazer um clamor a todo aquele que estiver ouvindo essa mensagem. Porque vai dizer assim no versículo 1, ouvi esta palavra que levanto como lamentação sobre vós, ó casa de Israel. É uma convocação do Senhor para que nós possamos ouvir a palavra dele, ouvir, irmão. Aleluia, é prestar atenção, é dar os seus ouvidos, é dar importância para aquilo que está sendo falado, para aquilo que o Espírito Santo está falando à igreja, ao povo de Deus. Vai dizer no versículo 2, caiu a Virgem de Israel, caiu o nosso povo está em ruína. A iniquidade se multiplicou, o amor se esfriou, e o Senhor diz, nunca mais tornará a levantar-se, estendida está na sua terra, e não há quem a levante. Irmão, se a gente não prestar atenção no que a palavra de Deus, a gente vai ficar estendido na rua, no deserto. A gente precisa se levantar, buscar o Senhor enquanto podemos o achar, enquanto ainda há tempo, enquanto podemos clamar por Ele. Porque assim Ele vai dizer, porque assim diz o Senhor Deus, a cidade da qual sai 1000 conservará 100, e aquela da qual sai 100 conservará 10, a casa de Israel. Irmão, é o tempo da peneira, é tempo de Cristo voltar para separar o joio do trigo, e nós precisamos nos revestir. Nós precisamos buscar o Senhor, porque olha o que ele vai dizer no versículo 4. Pois assim diz o Senhor, a casa de Israel, é assim o Senhor dizendo para mim e para você, buscai-me e vivei. Aleluia, nós precisamos buscar, irmão, buscar a Deus enquanto podemos encontrá-lo, porque a palavra buscar significa tratar de descobrir, de achar, de granjear. Nós precisamos tratar de descobrir aonde vamos encontrar o Senhor. E sabe onde nós encontramos o Senhor? No arrependimento, na conversão, na humilhação diante dele, com o coração contrito e quebrantado, arrependido, aleluia, disposto a mudar, disposto a ser transformado pela luz de sua palavra. Nós precisamos tratar de descobrir como encontrar o Senhor. Vai também dizer que buscar significa pender para dirigir-se a alguma coisa, ou seja, a gente precisa pender para a palavra de Deus, e a gente precisa se dirigir à presença de Deus. A gente precisa se dirigir para a palavra de Deus, dirigir-se para a presença de Deus. Ali também significa revistar, examinar. A gente precisa examinar o que a palavra diz, para que a gente venha se consertar diante de Deus, porque todos nós somos pecadores e destituídos da glória de Deus estamos, por causa do nosso pecado. O pecado faz separação do homem com Deus. É diante a confissão dos nossos pecados, o arrependimento, a conversão, a aceitar Cristo como o Salvador, o nosso remidor, o nosso resgatador, é que nós teremos acesso ao Pai. É pelo Filho. Jesus é o vivo caminho que nos conduz ao Pai. Sem Cristo não há caminho, sem Cristo não há salvação eterna, e sem Cristo nós vamos padecer no inferno. Aleluia. Buscai-me e vivei. É a ordem do Senhor. Quer viver, irmão, quer ter vida plena, quer ter satisfação, alegria, como disse o salmista, não retires de mim teu espírito, nem a alegria da salvação. Quer viver a alegria da salvação, quer viver uma vida plena no espírito. Não é livre de problema, irmão, não é livre de aflição, porque Jesus mesmo disse que no mundo teríamos aflições, mas que a gente tivesse bom ânimo, porque ele venceu. Aleluia. E em Cristo nós somos mais que vencedores. Se a gente tiver Cristo em nossa vida, nós teremos vida plena. Nós vamos passar assim pelo deserto, pela provação, pela dificuldade, mas nós vamos passar com aquele que cuida, com o Pai amoroso, com Jesus, o nosso ajudador, o nosso consolador, Espírito Santo. Nós não passamos pelos desertos sozinhos. Nós temos Jesus conosco. Mas pior que está
num deserto, está num deserto sem Deus, está num deserto sem a ajuda do Espírito Santo, está num deserto lançado na cova dos leões sem a presença de Deus Pai Todo-Poderoso. Buscai-me e vivei. É o que o Senhor nos diz hoje aqui, neste versículo. Buscai-me e vivei. Buscai ao Senhor e vivei. Aleluia, temos buscado tanta coisa, temos nos esforçado de tratar de encontrar tantas coisas, tantos meios, tantos métodos, queremos uma receita infalível, de como ter sucesso na vida, de como ter uma vida plena, e não há receita nenhuma, somente buscar ao Senhor. Quando buscamos ao Senhor, nós temos vida. Buscai ao Senhor e vivei longe da presença do Deus Pai, longe da presença do Espírito Santo, longe da comunhão com o nosso Senhor Jesus. Não há vida. Não há vida, nós somos pobres, miseráveis e pecadores. Há um clamor do Senhor aqui, essa palavra. Ouve essa palavra, levanto como lamentação. É o profeta Jeremias lamentando pelo povo, por ver o povo destruído no pecado. Aleluia, o povo cheio de engano, e é o que nós temos visto hoje. Levante um clamor pelo teu vizinho, levante um clamor pela tua família, levante um clamor de lamentação pelo próximo, por aqueles que estão à tua volta. Clame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, pela tua família, pelos teus filhos, pela tua casa. É tempo de nós olharmos para o Senhor e buscar Ele com toda a nossa força, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. O tempo do fim se aproxima, haverá um juízo, haverá uma separação do joio de trigo, irmãos, de ovelhas de bode. Quem nós somos perante Deus, quem nós temos sido perante Deus. É um clamor dos céus aqui nesta manhã, é um clamor. É o Senhor dizendo: buscai-me e vivei. Buscai ao Senhor e vivei. Buscai ao Senhor e vivei. Busque, irmão, enquanto você ainda pode. Se arrependa dos seus pecados. Confesse Cristo como seu Salvador. E seja livre da condenação do pecado. Seja livre em Cristo, porque em Cristo nós temos liberdade. Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Só a verdade de Cristo que nos liberta da opressão do maligno. Só a verdade de Cristo nos liberta da opressão, do engano, da mentira, da prostituição. Aleluia, da lascívia, do adultério. Só conhecendo a verdade do Evangelho é que nós somos livres de todo engano, de todo embaraço, de todo laço, de toda armadilha de Satanás, de todo engodo, de todo ardiz do inimigo contra a nossa casa, contra a nossa família, contra os nossos filhos. Mentes distorcidas, mentes alienadas com o mundo que jaz do maligno, mentes que estão se contradizendo em si mesmo, querendo mudar a genética. Aleluia, buscai e me vivei. Buscai ao Senhor e vivei. Buscai-me enquanto se pode achar. É o clamor do céu nesta manhã para mim e para você. Tá aqui, irmãos. Tá aqui, irmãos. Nós temos a Bíblia, o instrumento. Nós temos a ferramenta, a palavra do Espírito para apagar os dardos do inimigo. Nós temos a palavra, o nosso alimento, o pão da vida. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Aleluia, tá aqui, o acesso é para mim e para você. Você pode abrir a sua Bíblia, não deixa ela criar poeira em cima de um canto qualquer da sua casa. A Bíblia não é para ficar aberta. No Salmo 91, no Salmo 23, a Bíblia é para ser comida, é para ser lida, é para ser meditada. Ela é o manual que nos conduz à eternidade. Sem o pão da vida, sem o alimento espiritual, nós perecemos neste mundo. Aleluia, que jaz do maligno. Há um clamor do céu nesta manhã. Buscai ao Senhor e vivei. Buscai ao Senhor e vivei. Fica aqui esse devocional, essa palavra, e aquele que sentiu no seu coração. Dobre seu joelho agora, clame: Senhor, tem misericórdia de mim, me salva, me liberta, me cura, me transforma. Eu te aceito como meu Salvador suficiente. Eu entrego a minha vida a ti, Senhor. Ajuda-me na minha fraqueza. No nome de Jesus eu agradeço.